Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos para mais uma aulinha de química e a gente vai ver o quê? A gente vai ver estrutura atômica. Para isto, a gente vai ter que ver alguns conceitos dentro da química, dentro da história do átomo, tá bom? Então, primeira questão que é interessante nós conhecermos sobre estrutura atômica é dois nomes que deram o início da química ali, de estudo da átomo. Não eram química, eram filósofos. Os filósofos eram Leucipo e Demócrito. Leucipo e Demócrito diziam que tudo era feito de matéria. Tudo era feito de pequenos pedacinhos, que depois foram chamados de átomos. Eles que deram o nome átomo, como algo que fazia parte da matéria, que compunha a matéria e que não podia ser dividido, que era não divisível. Teoricamente, tudo era feito de átomos e esses átomos eram como bolinhas ou quadradinhos, que era a composição de tudo. Mas eles não podiam ser quebrados, eram simplesmente pedacinhos. Isso ocorreu, Leucipo e Demócrito, antes de Cristo ainda eles definiram isto, tá bom? Então esse é o primeiro nome importante dentro da história do átomo, Leucipo e Demócrito. O que acontece? Leucipo e Demócrito, eles deram a definição, eles deram o nome de átomo, mas eles não deram um formato para o átomo. Eles não definiram qual era a estrutura atômica desse átomo. Somente cerca de quase 2 milênios posteriores, por volta do século XVI, teve um cientista chamado John Dalton. Dalton definiu o seguinte: Dalton criou o primeiro modelo atômico, modelo de átomo, desenho de átomo, tá? Modelo atômico. Dalton imaginou assim, ó, olha só, o átomo como uma bola. Então, o átomo era parecido com uma bola de bilhar, duro, maciço, indivisível. Tá bom? Então o átomo é duro, maciço e indivisível, como uma bola que não podia ser dividido. Tá bom? Essa é a definição do primeiro desenho de átomo que surgiu. É o desenho de Dalton. Refletindo um pouco das ideias de Leucipo e Demócrito, que o átomo não podia ser dividido. Então imaginou como bolas. Tudo é feito de bolas, tudo bem? Teoricamente, a composição das bolas, ele já tinha uma ideia que as bolas tinham tamanhos diferentes. Uma definição de diferença entre substâncias que estavam ali envolvidas. Hoje em dia sabe-se que, claro, isso é uma questão de estrutura atômica de elementos químicos que compõem a matéria. Mas já tinha uma ideia que já surgia com Dalton, com essa definição de que os tamanhos não eram iguais das bolas, que ele definia como átomo, bola, tá bom? Bola de bilhar, duro, maciço e indivisível, a ideia de Dalton. Posteriormente, no século XVIII, teve o segundo cientista que deu a segunda ideia de átomo. A segunda ideia de átomo, segundo modelo atômico, foi criado, foi desenvolvido por J.J. Thomson. Thomson explicou algumas questões que não eram explicadas por Dalton.
teorias elétricas não explicadas no modelo anterior. Então, assim, a questão da evolução dos modelos é assim. Imagina, no século XVI ainda não tinha a questão do desenvolvimento da eletricidade, a sociedade está se revolucionando, mas ainda estava num período ainda de desenvolvimento. Já pensando ali no século XVIII, já estava desenvolvendo para a questão ali industrial, estava se desenvolvendo, a questão dos fenômenos científicos estavam sendo melhor explicados, e já existiam conceitos sobre eletricidade. Por um exemplo, o primeiro estudo sobre eletricidade marca de Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele conseguiu explicar a natureza elétrica da matéria, fazendo aquela experienciazinha que vocês devem saber. Pega um papel, esfrega a caneta no cabelo e o papel é atraído pela caneta. Isso explica que nós temos eletricidade, que daí é a questão do atrito. Lá ele fez, Tales de Mileto, bem antes de Cristo, ele fez como? Com âmbar e uma resina, mas é um fenômeno parecido. Ele percebeu que atraía. Opa, então, como que explicar um átomo duro maciço a questão elétrica? Não tem como explicar. Então, o Thomson, ele surge com o segundo grande nome de modelo atômico. Ele definiu o átomo explicando a natureza elétrica. Nós temos alguns nomes famosos aí, que nós temos a questão elétrica, que já tinham desenvolvido alguns estudos elétricos. E Thomson aproveitou essas ideias, por um exemplo de Thomas Edison, né? Benjamin Franklin. Ele já tinha alguns estudos sobre a natureza elétrica, a descoberta da lâmpada, por um exemplo, né? Como criou-se a ideia de uma lâmpada. Então, tudo isso eram ideias que eram precursoras na época. Mas como vai explicar que o átomo é uma composição da matéria que é dura? Como é que vai conduzir eletricidade? Então, Thomson criou o segundo modelo, baseado na experiência de William Crookes. William Crookes, ele fez o seguinte experimento. Ele pegou William Crookes e ele incidiu sobre uma determinada partícula com um campo magnético, incidiu uma partícula radioativa e percebeu que ela se desviava num campo magnético com uma parte positiva e negativa, ela se desviava em relação à parte positiva. Tem aquela velha máxima, os opostos se atraem. Se ela ia para o lado positivo, na verdade descobriu-se então a partícula negativa. Que posteriormente, não nesse momento por Crookes, posteriormente foi chamada de elétron. Batizada muito possivelmente, tem um vídeo que circunda que ela foi batizada por o elétron, o nome foi dado por Thomson, tá? Eugen Goldstein fez uma experiência parecida. E descobriu a parte positiva do átomo.
experiência é parecida. A diferença é o tipo de partícula radioativa que ele foi envolvido ali. Mas em vez de desviar em lado positivo, foi para o lado negativo. Então descobriu-se a partícula positiva, chamada de próton. Então nós temos a descoberta da partícula negativa, chamada de elétron, e temos a descoberta da partícula positiva, chamada de próton. Tá? Então, Thomson juntou essa parte positiva e negativa e surgiu o segundo modelo, com uma parte positiva e uma parte negativa incrustada nela. Então é assim, ó. Eu tenho uma parte positiva da bola, maciça ainda, indivisível, e eu tenho grudado nela partezinhas negativas. Negativo. Então ele inclui subpartículas positiva e negativa no seu modelo, e isso é uma grande descoberta, quando ele inclui no seu desenho uma subpartícula. Esse modelo é chamado modelo pudim de passas. É como se fosse um panetone, que é famoso na Inglaterra, e ele tem as frutas cristalizadas em volta daquela parte de massa. Então a parte de massa é a parte positiva, e a parte em volta, que seriam as frutas cristalizadas, a negativa. Seria mais ou menos que nem um panetone, gente, assim. Eu gosto de chamar esse modelo de bola de bilhar, mais para mim, é tipo um choquito. Seria a parte do choquito redondo. Então a parte positiva é o chocolate e a parte negativa que está grudada seriam aquelas partezinhas, das partes crocantezinhas do choquito. Seria o modelo que é chamado modelo pudim de passas de Thomson, que inclui a parte positiva e negativa do átomo, que faziam parte, já tinham sido descobertos do William Crookes e Eugene Goldstein, que eram, na verdade, explicava melhor a questão da natureza elétrica da matéria, que já tinham sido várias descobertas, cientistas da época tinham evoluído. Bem, então esse é o segundo modelo, o modelo de Thomson. Primeiro modelo de bola de bilhar, segundo modelo de Thomson. William Crookes e Eugene Goldstein, só para vocês conhecerem, para não dizer que, nossa, surgiu do nada. Entretanto, Eugene Goldstein e William Crookes não são tão famosos. Tem muitos livros que atribuem a questão da descoberta do elétron de Thomson mesmo, sabia? Não colocam nem o crédito no coitado do William Crookes, tá bom? Vamos seguindo então, meus queridos. Primeiro modelo, segundo modelo. Foi então que Ernest Rutherford, em 1800, século XIX, né? Século XIX, Rutherford fez a experiência. Bom, Rutherford fez a experiência, tá bom? Como que ele fez a experiência? Ele pegou uma partícula radioativa e incidiu sobre uma lâmina de ouro. Finíssima lâmina de ouro. E atrás ele colocou um filme fotográfico. Era mais ou menos assim. Deixa eu fazer a experiência. Ele queria fazer o seguinte. Ele queria jogar sobre uma superfície do ponto de vista macroscópico. Ele queria jogar sobre a superfície matéria. Então o que ele esperava? Se a matéria era maciça, como o Thomson dizia, como o Dalton dizia, quando eu jogasse a matéria em cima da outra matéria, o que deveria fazer?
Ele deveria bater e voltar. Normal. O que você jogar na matéria, bate e volta, se ela é maciça. Problema. Ele incidiu o primeiro feixe de radiação. O que aconteceu? Atravessou. Incidiu o segundo. Atravessou. Incidiu o terceiro. Atravessou. Como que ele percebia? Porque ficava manchado. Ele percebeu que tudo atrás estava manchado com radiações que estavam atravessando ali. A cada 1.800 feixes, um batia e voltava. Como assim um batia e voltava? Só um batia e voltava. Mas a matéria não é maciça? Rutherford então veio e descobriu para nossa alegria, que o átomo não é maciço. O átomo é imensamente vazio. Mas então por que nós não atravessamos essa carteira, não atravessa a parede? Porque tem uma interação entre os átomos, uma força de ligação, que não permite o desencadeamento dos átomos uns dos outros. Entretanto, pela matéria, ela é imensamente vazia. Então, foi uma das deduções de Rutherford. Então, eu vou escrever agora as deduções de Rutherford, tá? E ele deduziu, o átomo é imensamente vazio. Imensamente vazio. Existe um pequeno ponto central. Com massa concentrada. Então, como um em cada 1.800 voltava, então significava dizer que existia um ponto com massa concentrada, mas ele ficava no centro do átomo, tá bom? A maior parte passava. Ele deduziu o seguinte também: a partícula radioativa é uma chamada partícula alfa. Ela é positiva. Quando batia aqui, de vez em quando, ele percebeu que ocorriam desvios. Sabe o que é desvios? Eu falei para vocês que os opostos se atraem e os iguais se afastam. Então, se ele era positivo e o centro do átomo estava afastando, significava que esse centro era positivo. E ele deu um nome para esse centro, é chamado de núcleo. Então, ele percebeu a divisão do átomo em duas partes. O núcleo com massa concentrada, e ele chamou de eletrosfera a parte vazia. Tá bom? E ele deduziu que o núcleo, pela questão de dedução, estava